E aí, pessoal, tá tudo certo com vocês? Bem, para quem não me conhece, eu sou Ítalo Romano, facilitador de direito previdenciário. E o que é que a gente vai fazer nesse nosso encontro? A gente vai fazer uma revisão de alguns tópicos relevantes em relação a direito previdenciário, visando ao concurso do INSS. Bem, por que eu estou fazendo isso? Em uma conversa com meu amigo Augusto Neto e o Alan, a gente fez, olha, eu posso fazer isso, uma revisão para ofertar aos alunos do curso Acerte, não é? Acerte, que eu tenho certeza vão ter êxito no próximo concurso, no concurso que se avizinha dia 15 de maio. Então, portanto, a gente está fazendo isso com muitíssimo prazer. A contraprestação são alguns alimentos, não é? Porque a gente ajuda a instituição de caridade. Então, a gente faz com enorme prazer isso aqui. E aí vamos discutir alguns tópicos do direito previdenciário. Bem, pessoal, todo mundo sabe, nossa cidade, eu sei que a grande parte dos alunos que estão assistindo é de Salvador. Então, cada visão linda da nossa cidade, na verdade. E agora a gente inicia. Vamos lá? Olha só. Dicas, benefícios, INSS 2016. Sou Joe, que vamos fazer isso aqui. Bem, pessoal, é um en passant em relação ao direito previdenciário. Então a gente vai desde coisas muitíssimo simples, não é? Mas que precisam ser sabidas, não podem ser esquecidas, a algumas coisas mais relevantes, ou seja, algumas informações específicas. Então vamos lá? Dica número 1. São 10 os benefícios do regime geral de previdência e assim a gente apresenta a famosa regra do 4321, não é? São 4 aposentadorias. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, idade, invalidez especial, 3 auxílios, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, 2 salários, salário família, salário maternidade e a pensão por morte, lá ele, não vá que é barril dobrado, pensão por morte, é o famoso caixão e vela. Então, são 4 aposentadorias, são 3 auxílios, 2 salários e uma pensão, não é? O que a gente pode fazer aqui nessa lousa aí, nessa tela aí, não é? O que a gente pode fazer? A gente pode falar rapidamente sobre algumas características de cada um dos benefícios. Então, se a gente pensar, aposentadoria tempo de contribuição, 35 anos de contribuição homem, 30 anos de contribuição mulher, independe de idade mínima, não é? Independentemente de idade mínima. Beleza, lembrem que para os professores do ensino infantil, fundamental e médio, vai reduzir em 5 anos o tempo de contribuição. Simples assim, não é? Então isso é muitíssimo cobrado em prova, são informações gerais em relação ao benefício. Se a gente for na aposentadoria por idade, não é? 65 anos homem, 60 anos mulher, regra geral, e no mínimo 15 anos de contribuição, 180 contribuições, porque assim a gente atende o caráter contributivo do regime geral de previdência. Então, na aposentadoria por idade, 65 anos homem, 60 mulher e pelo menos 180 contribuições. Para os trabalhadores rurais, incluindo aí os garimpeiros que trabalham em regime de economia familiar, reduz 5 anos na idade. Tranquilidade? Beleza? Sim, beleza. Para os segurados com deficiência também. Aí, independentemente da deficiência ser leve, média ou grave, moderada ou grave. Ok? Então, qual é o próximo? Aposentadoria por invalidez. Bem, é muito simples. Aposentadoria por invalidez é quando o segurado sofre um acidente de tal magnitude ou é acometido de uma doença incapacitante que o deixa incapacitado para o exercício de qualquer atividade laboral. Então é simples assim, aposentadoria por invalidez. E aposentadoria especial? Bem, aposentadoria especial é justamente o benefício que socorre o trabalhador que trabalha em situação que fere sua integridade física ou sua saúde. O exemplo clássico é um trabalhador de uma mina subterrânea, ok? Então o cara trabalha numa mina subterrânea, ele não vai aguentar contribuir por 35 anos homem, 30 mulher, ele morre antes disso. Então, portanto, tanto para homem quanto para mulher não tem diferença na aposentadoria especial. Vai ser exigido 15, 20 ou 25 anos de contribuição e, claro, independe da idade. Quais são os 3 auxílios? Vamos lá? Quais são os 3 auxílios? Auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. O auxílio doença
é justamente aquele benefício que vem ao socorro do segurado que sofre um acidente ou é acometido de uma doença, mas ele é temporário. A perícia médica olha para o segurado e diz: você deverá se recuperar. Então, portanto, é um benefício que vem ser pago e que em algum momento no futuro será cessado. O auxílio acidente é justamente a consequência do auxílio doença acidentário, não é? O segurado sofre um acidente de qualquer natureza, não somente acidente do trabalho, um acidente de qualquer natureza e que, portanto, tem como consequência o auxílio acidente porque restaram sequelas definitivas, não é? Restaram sequelas definitivas, beleza. E o auxílio reclusão? Bem, o auxílio reclusão é devido aos dependentes do segurado de baixa renda. Bem, cai questão CESP, galera. Se ligue no movimento. Cai questão CESP. Na verdade, o paradigma é a baixa renda do segurado e não do dependente, que poderia até ser lógico, não é? Deveria se olhar a baixa renda de quem está recebendo o benefício, mas não é. É o segurado de baixa renda que comete crime e vai cumprir a pena em regime fechado ou semiaberto. A renda que deve ser observada para que o dependente tenha direito é a renda do segurado, ok? Salários, família, salário, maternidade. Pessoal, salário família também é devido ao segurado de baixa renda por conta de seus dependentes até 14 anos de idade, os filhos, não é? Ou equiparados a filho. E o salário maternidade é tranquilidade brasileira. O grande lance em relação ao salário maternidade, pessoal, é que ele é devido tanto para o homem quanto para a mulher. Não é? O Ítalo, que onda é essa? Não. Se você pensar nos fatos geradores de salário maternidade, a gente pode enumerar aqui alguns. Por exemplo, fato gerador do salário maternidade: nasce o neném, uma barriguinha, a mulher com uma barriguinha redonda, menina, pontudinha, menino. Então vai nascer, claro que aí é só devido à segurada. O fato gerador nascimento da criança é só para a segurada. Mas se a gente pensar em adoção, se a gente pensar em adoção, agora entendi, grande guru do direito previdenciário, agora captei vossa mensagem. Então, se vai adotar, tanto pode ser para homem quanto para mulher. Dê uma olhada no artigo 71A da Lei 8213, beleza? Então, se for adoção ou guarda judicial para fins de adoção, pode ser tanto para homem quanto para mulher, não é? E independe da idade da criança adotada, o tempo de duração do benefício vai ser de 120 dias. Não era assim antes. Levava-se em consideração a idade da criança adotada. Se nasce o bebê, são 120 dias. E se adota a criança, antes adotando, levaria-se em conta a idade da criança adotada. Agora não. Adotando criança, que é até 12 anos incompletos, não é? Adotando criança é 120 dias, ok? Aí, então, e se adotar um adolescente com 14 anos, não dá direito ao salário maternidade, mas pode se adotar, ok? Tranquilo? Salário maternidade. E pensão por morte, claro, aí já é meio que intuitivo, qualquer pessoa sabe desse benefício. Pensão por morte, ponto final. O segurado morre e deixa aos seus dependentes habilitados o benefício pensão por morte. Beleza. Vamos lá. Dica 2. Quem são as pessoas que a Previdência Social protege na qualidade de segurado? São os segurados, né? CADES-F. CADES-F. Essa é a regrinha. Bem, todo mundo já sabe. Vou mostrar aqui. Isso. CADES-F. CADES-F. É o contribuinte individual, não é? É o trabalhador avulso, é o doméstico, é o empregado, é o segurado especial e é o segurado facultativo. A gente pode bater um papo em relação, né, a cada um desses. Eu posso fazer isso para você rapidamente? Então, começando aí no CADES-F, contribuinte individual. É aquele cara que trabalha por conta, a língua está embolando, por conta própria. Beleza, é um taxista. O cara não presta serviço à empresa,
ou se presta serviço à empresa de forma eventual, mas é um trabalhador por conta própria, é um ambulante, é um eletricista, é um marceneiro, é um pedreiro, é um advogado, é um consultor contábil, enfim, é um palestrante. O cara, ele trabalha por conta própria. Trabalhador avulso. Trabalhador avulso é aquele trabalhador braçal e ele só presta serviço à empresa, a diversas empresas durante o mês, desde que haja intermediação obrigatória do sindicato. Doméstico, a gente já sabe, doméstico é o doméstico mesmo, todo mundo tem uma ideia, né? Ou porque tem um doméstico ou doméstica na sua casa, ou porque tem a ideia. Doméstico, o habitat do doméstico é o âmbito residencial de uma pessoa física ou de uma família. Então, o doméstico, você nunca vai encontrar um doméstico numa empresa. Você vai encontrar um doméstico numa casa, numa residência. Segurado empregado é aquele com um crachá pendurado no pescoço e com a carteira de trabalho na mão. Segurado especial é justamente o pequeno produtor rural, pode ser um pescador artesanal sem embarcação ou com embarcação de pequeno porte, um seringueiro, um extrativista vegetal. E o segurado facultativo? Segurado facultativo é justamente aquele que não trabalha. Não posso ser CADES, eu não posso ser CADES e CF ao mesmo tempo. Tranquilidade brasileira? Sim. Dica 3. Os beneficiários são os segurados, é verdade, mas também os seus dependentes. Então, por exemplo, pensão por morte vai ser devida ao segurado? Que onda é essa, meu irmão? O cara já morreu, então vai ser devida aos dependentes. Auxílio reclusão vai ser devido aos segurados? Não, o cara está preso. Vai ser devido aos dependentes do segurado de baixa renda que cometeu um crime e que está cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto. Beleza? Dica 4. O regime geral de previdência tem caráter contributivo e filiação obrigatória. Tem caráter contributivo e filiação obrigatória. Pessoal, essa característica do regime geral é espetacular você saber. O regime geral de previdência é regime geral porque protege todos os trabalhadores, não é? Tem caráter contributivo, só haverá proteção efetivamente se tiver havido contribuição prévia, e é de filiação obrigatória, ou seja, não é dado ao trabalhador, ao segurado, não é? A opção de não contribuir. Se ele está trabalhando, ele deve contribuir obrigatoriamente. Se a gente pensar no segurado facultativo, isso inverte. Porque o segurado facultativo ele só é segurado porque quer. Bem, mas em querendo ser, ele deverá contribuir para ter direito a benefícios. Ok? Tá massinha? Tá legal? Estamos no ritmo humor? É somente uma revisão. O que é que eu entendo nessa aula aqui, nessa pequena aula que a gente está disponibilizando a você, não é? É o seguinte, que você está sentado aí no conforto da sua casa, ou o curso está disponibilizando aí, não sei. O fato é que você está no conforto da sua casa e está me escutando. E assim você, pô, eu já sei tudo isso. Ó que massa. E olha o que Ítalo falou. Pô, isso me despertou. Então preciso revisar aquele artigo 71A sobre salário, maternidade, é devido também ao segurado. Então, basicamente, é uma revisão, ok? Então, vamos lá. Regime geral, caráter contributivo, filiação obrigatória. Então, olha aqui. As características do regime geral de previdência é regime geral, tem caráter contributivo, a filiação é obrigatória e deve-se observar critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. Massa! Bem, uma questão que será a questão certa em prova, dica número 5, é a mandala dos princípios. Tanto dos princípios da Seguridade quanto da Previdência. Então, eles estão aí e todo mundo deve saber do que se trata. Então, bora começar com esse aqui, ó. Tá vendo aqui o cursor? Deixa eu ver se você consegue ver. Acho que não, né? O cursor tá muito escuro ali, não tô conseguindo marcar aqui. Aqui, pronto, ó o cursor aqui. Então, bora começar por esse aqui. Qual é esse princípio? Universalidade da cobertura e do atendimento. Qual é esse daqui? Equivalência e uniformidade em relação aos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Qual é esse aqui? Seletividade e distributividade. Esse princípio diz respeito à capacidade de pagamento do sistema. Qual é esse princípio aqui? Irredutibilidade do valor dos benefícios. Aqui, a irredutibilidade garante o valor nominal, ok?
E aí o artigo 201, parágrafo 4º da Constituição Federal estende aí, quer dizer, melhora esse entendimento em relação aos benefícios da Previdência, garante o valor real, equidade na forma de participação no custeio, quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos, diversidade da base de financiamento, massa, e caráter democrático descentralizado, gestão quadripartite. Ora, os princípios da Previdência Social são praticamente os mesmos a rigor. Todos os princípios da Seguridade têm aplicação na Previdência, até porque Previdência é a ação da Seguridade. Então, portanto, os princípios serão utilizados fazendo-se as devidas adaptações. Por exemplo, dizer que a Previdência é universal na cobertura e universal no atendimento não é de todo verdade, porque a Previdência tem caráter contributivo, então não será qualquer pessoa que poderá se dirigir à Previdência e sair de lá com algum benefício, alguma proteção. E nem a Previdência tem cobertura para tudo. Ela tem os 10 benefícios que a gente viu ali na dica número 1, não é? Então, a Previdência tem os seus próprios princípios e especificamente são esses aqui os diferentes. Olha só, universalidade de participação nos planos previdenciários, quer dizer, regime geral. Benefício que substitua a remuneração do trabalhador tem valor mínimo, salário mínimo. E os salários de contribuição que serão utilizados no cálculo de benefício devem ser corrigidos. Bem, está faltando um aqui, que é a Previdência Complementar Facultativa. Tudo bem? Ah, beleza, tá massa. Esses são os princípios Seguridade e Previdência. Vamos lá? Na dica número 6, os benefícios que substituem a remuneração do trabalhador não podem ser inferiores a um salário mínimo. Então, portanto, tem benefícios que não substituem e que podem ser inferiores. Legal. O valor pago em relação ao benefício previdenciário não pode ultrapassar o teto. E esse teto é estabelecido por portaria do Ministério da Fazenda e do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, tudo bem? Nenhum benefício pode ser superior ao teto, tem exceção à regra, que é o salário maternidade, a aposentadoria por invalidez, que é o que a gente vai falar aqui agora, exceto no caso do segurado que esteja aposentado por invalidez, só um instante, e necessite permanentemente do auxílio de outra pessoa. O benefício sofrerá um acréscimo de 25%, independentemente de ter atingido e ultrapassado o teto previdenciário. E qual é a outra exceção? É o salário maternidade devido às seguradas empregada e trabalhadora avulsa. Porque qual será o valor do salário maternidade para essas duas seguradas? O valor da renda mensal dessas duas seguradas, mesmo que seja superior ao teto previdenciário. Tem um adendo aqui que é importante, que é, tudo bem, pode ser superior ao teto previdenciário, mas deve-se observar o teto constitucional que a gente vai encontrar no artigo 248 da Constituição Federal, que é o subsídio dos ministros do Supremo. Beleza? Dica número 9. Os benefícios que não substituem a renda do segurado são salário família, então esses daqui podem ser inferiores ao salário mínimo. Auxílio acidente, também, porque é um benefício que complementa a remuneração do trabalhador. E o auxílio doença? Mas o auxílio doença, Ítalo, é um benefício que substitui a remuneração do trabalhador e ele pode, então, ser inferior ao salário mínimo nessa situação, quando o segurado exercer mais de uma atividade. Então, somando o benefício com a remuneração da atividade, ele pode ser inferior ao salário mínimo. Pessoal, dica número 10, muitíssimo cobrado em prova. O aposentado que permanece ou retorna ao trabalho, ele contribui normalmente para a Previdência. Mas venha cá, se liga no movimento. Em regra geral, os benefícios são inacumuláveis. Então, se ele já é aposentado, por que danado ele continua contribuindo se permanecer trabalhando ou retornar ao trabalho? Porque o regime contributivo da Previdência é de repartição. Tem um princípio por trás disso tudo, que é o princípio da solidariedade. Cai em prova.
princípio da solidariedade determina que o sistema contributivo da Previdência seja de repartição e, portanto, promove um pacto intergeracional e também intrageracional. Então, essa dica número 10 é massa, ela é muitíssimo cobrada em prova, seja porque diz que há um pacto entre gerações, na própria geração, porque fala do princípio da solidariedade ou porque fala do sistema contributivo da Previdência, que é de repartição. Então, portanto, o aposentado que permanece ou retorna ao trabalho contribui normalmente para a Previdência. Dica número 11. A irredutibilidade na Previdência Social garante o valor real. Epa! Foi o que eu falei logo em cima, logo aqui há uns minutos atrás, quando eu falei, olha, o artigo 201, parágrafo 4º da Constituição Federal garante para a Previdência Social que seus benefícios tenham ali o valor real garantido. Dica número 12. O abono anual leva em conta o valor dos proventos do mês de dezembro, o que não quer dizer que será sempre igual aos proventos de dezembro. Galera, importantíssimo, isso vinha sempre sendo cobrado em prova, depois a Banca CESP abandonou, mas pode voltar a ser cobrado agora. O abono anual, pessoal, nada mais é do que o 13º salário dos beneficiários do regime geral de previdência. Em outras palavras, o cara está aposentado. Ele vai receber de janeiro a dezembro, cada mês seu benefício, mas lá em dezembro ele recebe o quê? Mais um benefício. É o 13º, recebe o abono anual. Legal? E o abono anual terá o valor de dezembro, quando o segurado, o beneficiário, estiver recebendo todo ano, porque ele é, na verdade, x12avos dos proventos de dezembro. Então, ele não é necessariamente igual aos proventos de dezembro. Ele toma por base os proventos de dezembro. Ora, se o segurado está recebendo aposentadoria de janeiro a dezembro, os proventos de dezembro vão equivaler a R$2.000, por exemplo. O abono anual será de R$2.000. E por quê? Porque vai ser x12avos de 2.000 e o X vai ser o número de meses que ele recebeu o benefício. Como ele recebeu o benefício de janeiro a dezembro, então vai ser 12/12avos de 2.000. Mas o cara se aposentou a partir do mês de julho. Então ele recebeu julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E os proventos de dezembro, R$2.000. Quanto é que será o abono anual? X12avos dos proventos de dezembro. Quanto é X? X é o número de meses que ele recebeu o benefício. Então vai ser 6/12avos de 2.000. Aí entra nosso amigo professor famoso de matemática, Augusto Neto. X12avos dos proventos de dezembro. E aí vai ser quanto o abono anual? R$1.000. 1 dividido por 2 vezes 2.000. R$1.000. Então observem que nem sempre o abono anual será igual aos proventos de dezembro, e sim, ele tomará por base. Não quer dizer, olha só, leve em conta, tomará por base os proventos de dezembro, o que não quer dizer que será sempre igual, ok? Vamos lá na nossa dica número 13. Todos os benefícios dão direito ao abono anual, a esse 13º, excetuando o salário família. Bem, essa dica número 14, aposto com vocês que vai ser cobrada na prova. Qual é a idade mínima para ingresso no regime geral de previdência? 16 anos, exceto para o empregado doméstico, que vai ser de 18 anos, e isso é novo por conta da Lei Complementar 150. Mas também há uma exceção para baixo. O menor aprendiz ingressa no regime geral de previdência com 14 anos. Então, olha só esse quadro aqui, essas duas dicas aqui, ó, importantíssimo, não é? Idade mínima para ingresso do CADES-F, 16 anos, exceto para o doméstico, que ingressa com 18 no mínimo, e exceção para menos, que é o menor aprendiz, que ingressa com 14. E agora, complementando, o menor aprendiz ele ingressa no regime geral com 14,
não é? E é segurado obrigatório na condição de segurado empregado, ok? Dica número 17. O dirigente sindical mantém o mesmo enquadramento de antes da investidura. Ah, Ítalo, não entendo isso. Pois entenda. Existe o Sindicato das Domésticas da cidade do Salvador. Depois do concurso, tomar um banho de mar aqui no Farol da Barra, né? Na Barra ou no Porto da Barra. Então vamos lá. Sindicato das Domésticas da cidade do Salvador. Era doméstica e foi eleita presidente do sindicato, dirigente do sindicato. Mantém-se um enquadramento de doméstica, ok? Sindicato dos empregados, dos trabalhadores, enfim, algum empregado qualquer, me faltou aqui alguma categoria. Continua-se o mesmo enquadramento. Sindicato dos taxistas. Taxista é contribuinte individual. Mantém-se o enquadramento de contribuinte individual enquanto estiver exercendo aqui a direção sindical. O dirigente de sindicato, o dirigente sindical mantém o mesmo enquadramento de antes da investidura. Bem, dica 18. Pessoal, cai muito em prova. O ministro de confissão religiosa é contribuinte individual. Ministro de confissão religiosa. Qual é o enquadramento? Contribuinte individual. Dica 19. O cooperado associado à cooperativa de produção ou de trabalho, esse cara é contribuinte individual. Dica número 20. Os segurados especiais são o produtor rural, o pescador artesanal, que é o que não tem barco, não tem embarcação, ou tem embarcação de pequeno porte, que é embarcação com arqueação bruta 20, de até 20, não é? Então, o produtor rural, que é o pequeno produtor rural, sem empregados de forma permanente, trabalha em regime de economia familiar, o pescador artesanal, o seringueiro e o extrativista vegetal. Dica 21. O segurado especial tem direito aos benefícios limitados ao valor salário mínimo. E por quê? Porque ele tem uma forma diferente de contribuir. Aí a gente vai trabalhar isso em alguma dica na sequência. Então vamos lá. O segurado especial, ele não contribui sobre renda, sobre remuneração, sobre salário de contribuição. Ele contribui sobre a receita bruta da comercialização da sua produção rural. Quando houver a comercialização, o fato gerador é a comercialização. Então, para o segurado especial, os benefícios já têm um valor definido. Qual? Salário mínimo. Porque não dá para se fazer aquela média, não é, que é o salário de benefício, que é aquela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período. O segurado especial já tem um valor de benefício definido. Então, portanto, é simples assim. O valor dos benefícios devidos a ele tem um valor definido, valor de um salário mínimo. Entretanto, o auxílio acidente que ele tem direito, os segurados que têm direito ao auxílio acidente são, só lembrar daquele suco Hades, não é? O empregado, o avulso, o doméstico e o segurado especial. O segurado especial é um dos segurados que tem direito ao auxílio acidente. E qual vai ser a renda mensal do auxílio acidente? Vai ser meio salário mínimo. Opa! Os segurados têm direito a benefício no valor de um salário mínimo, mas o caso do auxílio acidente ele terá direito a meio salário mínimo. Galerinha do bem, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar uma parada nesse bloco para daí voltarmos à discussão em alguns... Não é? Tá massa, não tá massa? Porque assim você já é conhecedor disso tudo, ou então tá fechando alguma lacuna, e esse bate-papo aqui leve, não é? Foram 20 e poucos minutinhos, não é? Onde você assim vai revisando alguns conceitos e vai ficando massa, ou seja, a esperança é de que você esteja entendendo tudo isso, tá certo? Bem, nossa cidade é massa, não é? A gente mora numa cidade turística, as pessoas vêm para cá, são muito poucos turistas que vêm para cá, mas aqueles que vêm adoram, né? Ficam encantados com a nossa cidade, e é verdade. É uma cidade muitíssimo linda. Vamos nessa, galera. Próximo bloco.